Olá, hermanos, muy buenos días. Sempre uma alegria volver a mi casa. He estado em missão, ustedes sabem de isso, certo? Com minha família, pero Noah nos ha representado muito bem aqui domingo tras domingo. Quero trazer el abraço de la Iglesia Presbiteriana del Encuentro, nossos hermanos que são membros de nossa igreja, que estamos acompanhando en el processo com vistas a la particularización con el favor de Dios. Oren por nuestras plantaciones, oren por nuestros misioneros, oren por los pastores de esta iglesia. Ayer algo hermoso allá en Viña, en Reñaca, en realidad donde fue las entrevistas, 24 personas ayer fueron entrevistadas. Estava o pastor Francisco, o pastor Pancho, com parte do consistório. Também, na próxima semana, seguimos o trabalho com o pastor Danilo, pastor Rui e parte do consistório também, porque há grupo que todavia queda para ser entrevistados e prontamente queremos entregar buenas notícias a nossa comunidade também. Quero invitá-los a abrir as Escrituras e no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, vamos fazer a leitura del 21 al 28. Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. Estamos em uma série exponendo o Evangelho de Marcos. Hemos tenido alguns domingos, digo AM, porque en la tarde exponemos Mateo. Entonces, en la mañana hemos tenido pausas por situaciones puntuales, pero hoy día estamos retomando esta exposición de ese texto. Así nos dice la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. E admiravam de sua doutrina, porque eles ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Pero havia na sinagoga de ellos homem com espírito imundo, que deu voces, dizendo: que tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruir-nos? Sei quem eres, el Santo de Deus. Pero Jesús le repreendió diciendo: cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es eso? Que nova doutrina é esta, que com autoridade manda a los espíritos imundos e lhe obedecem? E muito pronto se difundiu sua fama por toda a província alrededor de Galileia. Queridos, nesta oportunidade vamos compartilhar sobre a autoridade de Jesucristo. Há texto correlato no Evangelho de Lucas, capítulo 4, del 31 al 37. E nesta oportunidade, hablando de la autoridade de Jesus, vamos a dividir o texto em dois grandes bloques. O primeiro bloque, vamos falar de la autoridade de Jesus para enseñar. E o segundo bloque, falar de la autoridade de Jesus sobre os demônios. A autoridade sigue sendo fator importante em la sociedade e não é diferente em Chile. Tanto na esfera pública como na esfera particular, personal. Os líderes políticos, religiosos, os maestros, professores, padres e outros indivíduos em posição de autoridade continuam exercendo uma influência em la vida de las personas. Sin embargo, a natureza de la autoridade ha cambiado com o tempo.
E se espera que os líderes atuais sejam capazes de exercer sua autoridade de uma maneira mais ética e efetiva, basada em la confiança e en el respeto mútuo. El pasaje que recién leímos del Evangelio de Marcos trata de la autoridad, pero de la autoridad verdadera que vino en carne, que se humilló, em palavras do apóstolo Pablo, na carta aos Filipenses. E a autoridade que é vista de maneira direta em la persona de nosso Redentor, de nosso Salvador, Jesucristo, em um lugar específico, uma sinagoga em la ciudad de Capernaum, no dia sábado, o dia de descanso. Recordemos que Cristo está cumprindo a lei. Em Lucas capítulo 4, del 16 al 30, encontramos a narrativa de la expulsión de la sinagoga e de la ciudad de Nazaret que la gente hizo a Jesucristo. En la ciudad donde creció, donde foi criado, em razão de lo que ele enseñava, foi expulsado. E a razão foi a leitura do texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Dice a palavra de Deus: "El Espírito del Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para predicar, para liberar, para transformar, para salvar." E Cristo dijo: "Neste dia se cumpre esta profecia." Em palavras do evangelista Lucas, al oír estas coisas, todos em la sinagoga se llenaram de ira e, levantando-se, lhe echaram fuera de la sinagoga, de la ciudad, e llevaram hasta la cumbre del monte sobre el qual estava edificada la ciudad, para despenhar-lhe. Mas ele passou por en meio de ellos e se foi. Descendeu Jesus a Capernaum, ciudad de Galileia, e lhes ensinava em los dias de repouso. Para Jesus, seguiu igual o trabalho. Há que recordar rapidamente que cada evangelista ressalta ou apresenta Jesus de um ponto de vista diferente. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como o Messias, o rei que cumpre as profecias do Antigo Testamento, o herdeiro do trono de David. Lucas, por sua vez, apresenta Jesus como o Salvador, o que viene com misericórdia, graça e perdona a todos, especialmente a los pobres e marginados. Juan, o discípulo amado, apresenta a Jesus como a palavra de Deus, a luz del mundo, o Hijo de Deus preexistente. Juan pone énfasis em la divinidade de Jesus, sua relação com Deus, destacando su poder, amor e glorificação. Pero Marcos, que é o texto que estamos estudando em las mañanas de domingo, oferece uma narração mais rápida e direta da vida de Jesus, enfocando-se em seus milagros, suas enseñanças e seu sofrimento. Marcos destaca a ação da humanidade de Jesus, invitando a los lectores a experimentar seu impacto personal em seu diário vivir. Dicho isso, queridos, quero señalar 4 características generais referente à prática da enseñança ou da predicação de Jesus, que este pasaje nos revela. Primeiro, Jesus é um maestro, um predicador estratégico, expulsado de la sinagoga em Nazaret, expulsado de la ciudad de Nazaret. Jesus não insiste, não persiste, não persevera em aquela ciudad que tem suas portas cerradas para sua enseñança. Descendeu
a la ciudad de Capernaum. Diz o texto al inicio que ele chega a esta ciudad. Uma ciudad grande, com muitos habitantes, sendo uma das mais grandes de las que estavam a las orillas del mar de Galilea, uma ciudad que vivia entre a riqueza e a decadência, muito parecido com Santiago, um lugar apropriado para Jesus desafiar os judeus gentiles com o mensagem do Evangelho de Jesus. Pero Jesus também, como maestro, como predicador, usava puentes para enseñar a palavra de Deus. Usava a sinagoga. A sinagoga inicialmente é o ponto en el qual Cristo entrega suas enseñanzas. Cristo apresenta a correcta interpretação do texto de las Escrituras. Aí, neste lugar, semejante a nós, en el día domingo, pero allá en el día sábado, la gente se juntava para estudar a palavra de Deus, estudar el Taná. El Taná que tem a lei, os profetas e os escritos, a Torá, a Nevim e Ketuvim. O Antigo Testamento que tu tienes aí em sua Bíblia, exatamente este. Com a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, com os profetas e os escritos. E Jesus, que foi criado neste ambiente, nesta cultura, assistia desde pequeno à sinagoga e por isso ele ensinava em ela. Recordemos que a sinagoga nasce no cautiveiro babilônico, depois da destruição do templo de Salomão. O primeiro templo, o glorioso templo consagrado, segundo o texto de 1 Reis, capítulo 12, e em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, quando Salomão consagra este templo como a residência permanente de Deus entre seu povo. O templo é destruído, o povo é levado cautivo e no cautiveiro eles começam um processo estabelecendo um lugar para seguir estudando, reflexionando, recordando, memorizando a palavra de Deus. Em la sinagoga, a liturgia, o programa prático, oração, leitura de la palavra e exposição ou explicação de los textos. Não havia música, tampouco sacrifícios. E aí estava Jesus em seu tempo, juntando-se com a gente para ensinar, para predicar, para entregar a verdade de Deus a las pessoas. Pero uma outra característica desse Jesus maestro que assiste à sinagoga é que ele é um predicador que tinha a prática de estar em el lugar onde se estudava e compartia a palavra de Deus. Jesus tinha a costumbre de assistir regularmente à sinagoga. Como nós, me imagino, temos a costumbre de sistematicamente assistir à igreja nos dias domingo. Preparamos tudo no dia sábado e el domingo venimos solamente para alabar a Deus, escuchar su palavra, disfrutar de um tempo de comunhão e descansar en el Senhor. Jesus assim lo hacía. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado. E en el día de reposo entrou en la sinagoga conforme a su costumbre e se levantou a leer. Não iba solamente quando lhe tocava enseñar. Não iba solamente quando lhe tocava exponer. Estava em la sinagoga para, junto com seus pares, adorar al Padre e escuchar a palavra. Cresceu em Nazaret, assistindo à sinagoga, por isso também en ella enseñava, era conhecido de la gente. Em Juan 18:20, Cristo afirma: Eu publicamente he hablado al mundo, sempre he enseñado em la sinagoga e en el templo, donde se reúnen todos los judíos, e nada he hablado en oculto. Pero também esse Jesus maestro e predicador
usa el conocimiento bíblico y el poder espiritual. No solamente tiene conocimiento en la mente, pero tiene autoridad, tiene poder. Y Marcos, más de los otros evangelistas, enfatiza la autoridad de Jesús para expulsar demonios. Jesús es poderoso en palabras, mas también en obras. El énfasis del evangelista Marcos, que leímos recién el texto, tiene que ver con su público. Escribió su evangelio para los romanos, pueblo que vivía atormentado por la idea de espíritus malignos, opresores, y que valoraban más el poder que las palabras. Palabras sin práctica es una realidad vacía. Hay una crítica, queridos, en nuestros días, o quizás algunas décadas. Y yo estoy de acuerdo en parte con esta crítica, donde muchos afirman que la iglesia de nuestros días le falta autoridad y poder. Los predicadores, y aquí estoy yo, hablan, pero no tienen autoridad. Exponen la palabra de Dios, pero não representam efectivamente a voz de Deus. Eles predicam a los oídos, mas, e aqui para nós chilenos, em bom chileno, não passa nada. Nada de cambios. Nada de transformação real em las relaciones, en los negocios, en el diario vivir, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, en el trato con las autoridades, en el trato con los pares. No pasa nada. Se predica, se escucha, pero no hay cambios. Falta a la iglesia autoridad y poder. Bien, todavía nos queda un poquito de tiempo. La autoridad de Jesús en ese texto, versículos 21 y 22, con la Biblia abierta, la aplicación prendida, nada de enviar mensaje de WhatsApp ahora. Concéntrate, ¿ya? No estamos en la sinagoga, estamos en la iglesia presbiteriana Cristo mi Pastor. Una tremenda oportunidad de los hijos de Dios reflexionar en las Escrituras. Y como los bereanos mirando lo que está escrito en la palabra. Y dice el texto, entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién tiene autoridad? La iglesia, los pastores, el consistorio. ¿Quién tiene la autoridad? ¿La denominación A, la denominación B, la denominación C? No. Quien tiene poder y autoridad es Jesucristo. Con el poder de su palabra llamó la existencia lo que no existía. La palabra de Jesús tiene toda autoridad y tiene todo poder. ¿Y por qué razón? Porque Él es la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo tiene autoridad porque Él es la verdad, Él es la palabra y cuando la enseña, la entrega con fidelidad a lo que Dios ha revelado. Mira, queridos, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, nosotros nos vamos a leer todo el capítulo, ¿ya? Del 5 al 7, mira, la enseñanza de Jesús tiene relación directa con las cosas importantes acerca de la vida, de la muerte y de la eternidad. Parte con las bienaventuranzas, capítulo 5. Y si corremos ahí, habla de la misión
del discípulo, sal de la tierra, luz del mundo. Sigue, Jesús habla de la ley, que ha venido para cumplir la ley. Jesús habla de la ira. Jesús habla del adulterio. Jesús habla del divorcio, de los juramentos. Jesús habla del amor a los enemigos. Jesús sigue su sermón de la montaña, que no está en la sinagoga, aquí en el ambiente público, porque Jesús no se quedó limitado a las paredes de la sinagoga. Jesús habla de las limonas. Jesús habla en el texto de la oración. Jesús sigue diciendo del ayuno, de los tesoros en el cielo, de la lámpara del cuerpo. Habla de Dios y de las riquezas, del afán y la ansiedad. Jesús sigue el capítulo 7 de juzgar a los demás, de la oración como la regla de oro, de la puerta estrecha, de los frutos que efectivamente presentan las árboles. Habla de la importancia de permanecer en Él. Habla de los 2 cimientos. Y el versículo 28 y 29 del capítulo 7 de Mateo dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Realidades importantes acerca de la vida, de la muerte y de la eternidad. De la vida, en el vivir que glorifica a Dios. De la muerte, en palabras de Pablo, porque es incomparablemente mejor estar con Él. Y de la eternidad, porque los que tienen al Señor tienen la seguridad que van a vivir con Él por siempre. Para conocer el contenido de las enseñanzas poderosas de Jesús, tú y yo necesitamos dedicar tiempo revisando las Escrituras, revisando los Evangelios. Y en esta verdad revelada, certamente seremos alentados, exortados, acogidos y desafiados a una vida de dedicación, de santificación y de obediencia para agradar al Padre Celestial y ser de bendición para los demás mientras seguimos en nuestra jornada de vida en este plan terrenal. Es para isso que estamos reunidos, es para isso que temos escola bíblica dominical, es para isso que nós temos grupo de crescimento, es para isso que estamos hablando de discipulado, es para isso que somos igreja, para glorificar a Deus, pero para ser de bendição en este mundo caído, porque servimos aquele que tem toda a autoridade, e a autoridade de sua enseñanza ha transformado nossa vida, ou por lo menos deveria. Senão, não nos quedamos solamente como os religiosos de las nuevas sinagogas que se juntam los dias domingo e não passa nada. O texto sigue, versículo 23 al versículo 28, a autoridade de Jesus sobre os demônios. Por lo general, na igreja presbiteriana não hemos tenido experiência com os demônios. Quizás os demônios estão muito acostumbrados com nós. Pero eles existem e militam em contra de nós. Palavras de Pedro: buscam brecha, nos atacam manhã, tarde e noite, dia tras dia. Tentou a Jesus e nós não nos vai tentar. Não temos que ser tão ingênuos. Diz o texto: havia em la igreja presbiteriana, em la ciudad de Capernaum, homem com... Não é isso. Havia na sinagoga, não na igreja presbiteriana, na sinagoga de ellos, havia na sinagoga de ellos homem com espírito imundo. Homem possuído. Homem conhecido. Que deu vozes, dizendo: que temos nós contigo? ¿Por que vienes a
atormentar-nos. Has venido a destruir-nos. Sei quem eres, el Santo de Deus. Não é uma pública confissão de fé de um creyente que hizo curso de nuevos miembros, las antiguas clases de catecúmenos. É um demônio hablando en la boca de um homem. Sabemos quem eres, el Santo de Deus. Pero Jesús le repreendeu dizendo: cállate, sal de él. E o espírito imundo, sacudindo-lhe com violência e clamando a grande voz, saiu dele. E todos quedaram assombrados de tal maneira que discutiam entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Que autoridade que manda a dos espíritos imundos e lhe obedecem? E muito pronto se difundiu sua fama por toda a província ao redor de Galileia. Interessante. Que nova doutrina é esta? Com que autoridade manda a dos espíritos imundos e lhe obedecem? Quizás haviam tenido a experiência de tentar exorcizar, expulsar demônios e não lhe passou nada. Se acostumbraram à realidade. Tinha um membro possuído de espírito imundo. E aqui algumas verdades, e caminho para terminar. A possessão demoníaca é um hecho inegável, queridos. Se não has tenido todavia uma experiência, prepárate, porque vamos sair a evangelizar. Nos vai tocar. Há coisas que não são del demônio. São problemas psiquiátricos, são enfermidades de la mente, pero há outras que não. Há outras que não se solucionam com a visita ao psiquiatra, com tomar as pastillas, com fazer sessões de psicologia e fazer sessões de consejería pastoral. Os demônios existem. E em la possessão, espíritos malignos assumem o controle da personalidade humana, como vimos nesse texto. Os que han tenido experiência podem recordar e dar fé de isso. Cambia a cara, cambia a voz, cambia o color de los ojos, cambia a posição que se pone delante de uno, cambia a força. Os demônios muitas vezes, semejante a esse texto, se infiltram em la congregação, entre os creyentes. É o demônio de estimação, como o pet. É como uma mascota. Muchas gracias, hijo. Está atento à predicação. Os demônios buscam levar a los hombres a pecar en contra de Deus. Mira lo que dijeron estos hombres, los escribas, los que conheciam a lei. ¿Qué está passando aqui? ¿Qué doutrina é essa? Poner em dúvida o poder de Deus, a autoridade de Deus, é pecar contra Deus. Sin embargo, as tinieblas não soportam a manifestação de la luz. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Donde está la luz, las tinieblas não permanecem. Os demônios sabem quem é Jesus. Aqui, declaração de fé. Eres el Santo de Deus. Eres el Nazareno. Nos vai a juzgar, nos vai a destruir. Confessam a humanidade de Jesus. Confessam a divinidade de Jesus. Sabem que Jesus é o libertador de los hombres e flagelador de los demônios. Confessam que Jesus é o juiz que vai a condená-los. Eles já conhecem o texto de Apocalipse que nós estudamos no ano passado. Santiago diz que os demônios conhecem tanto que temblam. Eles temblam.
Pero increíble nesse texto que diz as Escrituras que Jesus repreende e declara: cállate e sal de él, porque Jesus não acepta diálogo com demônios. Tampouco acepta testemunho de los demônios. Em nenhum momento Cristo dijo: que bien dijiste. Al revés, dijo: cállate, entregando para nosotros el principio de cómo lidiar con los demonios, con las tinieblas, en el poder, en la autoridad y en el nombre de Jesucristo. Delante de la autoridade de Jesus, diz o texto que houve assombro, pero este assombro não leva à adoração, al revés, leva a la rabia, a la indignação, al rechazo. Sin embargo, el Hijo del Hombre ha venido para cumplir la profecía de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungiu Jehová. Me ha enviado a predicar, a enseñar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Que passou naquela manhã, naquela sinagoga, homem liberado por la autoridade e o poder de Jesucristo. O cumprimento de las profecias. Cristo tem autoridade de palavras, pero também de obras. Recebi, queridos, las enseñanzas de Jesus, é tremendo privilégio que nós temos. Por lo tanto, não deseche las oportunidades. Palavras do apóstolo Simão Pedro: Senhor, ¿a quem iremos? Tu tienes palavras de vida eterna. El domingo é sagrado para estar juntos. E de lunes a sábado, sagrado para dedicar em nosso tempo devocional de conhecer a Deus, de estar com o Senhor e disfrutar de sua presença. As palavras de Jesus têm autoridade e poder para callar demônios, libertar pessoas, transformar histórias e salvar pecadores. É esta palavra que predicamos, é esta palavra que ensinamos, porque são estas palavras que han transformado nossa vida. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar e salvar al perdido. As palavras de Jesus e seus grandes hechos são imparáveis e seguirão sendo esparcidos hasta que Ele venga em poder, majestade e glória. Mateus 24:14. E será predicado este evangelho del reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Entonces vendrá el fim. Termino citando algumas afirmações. A primeira de ellas: a autoridade de Jesus não é só uma afirmação de poder, sino uma invitação a cada um de nós a confiar en el liderazgo y en el amor de Él que transforma efectivamente vidas. La autoridad de Jesús es absoluta y su enseñanza y acciones revelan que Él es el Señor supremo sobre todo lo criado. Nuestro hermano Juan Calvino dijo: la autoridad de Cristo es la base de toda verdadeira autoridade espiritual. Ele, Jesucristo, é o Rei de Reis e Senhor de Senhores. A autoridade de nosso Jesus é divina e suprema, e solo en Ele encontramos a verdade e a vida eterna. Amém. Te invito a poner-se de pé e nós, respondendo a este mensaje, vamos adorar al Senhor, vamos alabar-lo, diciendo a Él y solo a Él la gloria.